Glória a Deus. Antes de nós lermos o texto e eu compartilhar essa palavra no seu coração, vamos orar, amados? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos por um instante, feche os olhos, deixa eu orar com vocês. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui nesse santo lugar. Obrigado, Pai, obrigado. Pai, como é bom poder ouvir Tua voz. Pai, como igreja, nós estamos aqui desejosos de ouvir o Senhor. Precisamos ouvir ao Senhor, necessitamos do Senhor, Pai. Eu sei que de mim mesmo, na minha capacidade, eu não posso transmitir nada que possa modificar a vida dos meus irmãos. Mas eu sei que pela graça do Senhor, eu sei que através do Teu Espírito Santo, o Senhor pode trazer uma palavra ao coração dos meus irmãos que muda a sua história, que dá a direção que eles precisam, que fortalece, que encoraja, que cura, que liberta. Eu sei que o Senhor pode fazer isso apesar de nós. E esse é o meu pedido, Senhor. Então somente me use como boca do Senhor, como profeta do Senhor neste momento. Pai, peço ao Senhor também, Pai, que o Senhor possa ministrar agora ao coração dos meus irmãos, que eles possam preparar o coração como uma boa terra, para receber a Tua palavra. Nenhuma distração. Pai, que o inimigo das nossas almas não venha conseguir roubar a palavra do coração de ninguém aqui, Pai. Pai, que os corações possam estar agora ávidos para ouvir a Tua palavra, sensíveis para ouvir o Senhor, para receber a palavra que vem de Ti, em nome de Jesus. E nenhum de nós aqui nesse lugar seja roubado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Atos capítulo 19, a partir do versículo 11, nós vamos ler do verso 11 ao verso 20. Diz assim, amados, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém, queridos? Glória a Deus. Até aqui. Amados, com base nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que eu dei como título. É um título que não é muito, acredito que não é muito agradável o título, mas eu acredito que expressa bem esse texto e nos leva a refletir, né? E o título que eu dei a essa mensagem é Conhecidos no Inferno. A gente não gosta muito de falar do inferno, né? Conhecidos no Inferno. Esse é o título que eu dei a essa mensagem com base nesse texto. Amados, hoje em dia, a gente sabe que a gente vive num mundo globalizado, né? E com o advento das redes sociais, algo que muitas pessoas desejam, as pessoas querem ser conhecidas, as pessoas querem ser reconhecidas. A gente vê muitas pessoas que às vezes elas parecem que vivem mais no mundo virtual do que no mundo real, né?
infelizmente, essa tem sido uma realidade. E aqui eu não quero pegar para ficar criticando as redes sociais, apesar de ter a minha opinião, meu ponto de vista. Né? Eu sei que as redes sociais podem ser usadas, e é usada para muita coisa que é benção. Hoje é ferramenta de trabalho, hoje, enfim. E não tem como voltar atrás, é daqui para frente. Mas a crítica só que eu quero fazer é na questão de, infelizmente, eu acredito que tem sido usado de forma muito ruim também, tem destruído muitos relacionamentos, muitas famílias, tem muitas pessoas que estão presas a isso aqui. Presas. Como eu disse, não é uma crítica, né, a essa modernidade, às redes sociais, num sentido, eu acredito que a crítica é de as pessoas se deixarem ser dominadas. Ao invés de dominar isso tem dominado as pessoas. Né? E eu sei que vocês observam isso junto comigo. É só você quando a gente sai aí para comer, vai passear, às vezes você senta na mesa de um restaurante lá, às vezes você vê o marido e a mulher e os filhos, ao invés de estarem se olhando, conversando, às vezes parece que você vê cada um no seu celular. Você vai na casa de, às vezes, um amigo, um irmão, não é só isso dentro da igreja, tá, queridos? Às vezes a gente está numa roda de conversa, aquele tempo que é para a gente se olhar, se perceber, a gente está sensível, às vezes você vê ali as pessoas distraídas. E às vezes eu não estou falando de coisas ruins, com algo que é ruim, que é pecado, às vezes até com coisas boas, mas não é o momento, não é a hora. Mas as pessoas já não têm discernido, não têm tido, na verdade, exercido domínio próprio. Né? Ao invés de dominar, tem sido dominado. Mas o foco não é isso que eu quero falar, queridos. Eu só quis fazer uma ênfase para dizer o tempo que nós estamos vivendo aí, e onde as pessoas estão atrás de seguidores, likes, curtidas, né? Posta as coisas lá, tudo que faz, levantei, escovei o dente, pentei o cabelo, né? Tô saindo, tô comendo. Meu Deus do céu, esses tempos eu acho que eu estava meio revoltado, então não fico nem olhando quase. Eu acho que eu me revoltei contra... Meu Deus, mas as pessoas postam tudo, queridos, tudo. Né? E aí as pessoas vivem num mundo, muitas vezes, que não é um mundo real. E ficam olhando para a vida dos outros, desejando, às vezes, ter a vida que o outro tem, olhando para as coisas que o outro tem, de repente não é nem tão daquele jeito, não é real daquela forma, mas nós estamos vivendo esse mundo hoje. Amém, queridos? E como eu disse, aí, às vezes as pessoas querem ser conhecidas, querem ser reconhecidas, e muitas dessas pessoas vivendo mais no mundo virtual do que no mundo real. Eu acredito que vocês concordam com o pastor nesse sentido. E eu quero dizer, talvez você, queridos, não seja, quando se trata falando dessa modernidade, você não seja uma pessoa muito conhecida. Talvez você não tenha uma grande visibilidade, talvez você aí nas suas redes sociais você não tenha muitos seguidores, você não tem muitas visualizações nas suas postagens. Porém, eu quero dizer algo para você, com base nesse texto que a gente leu, como filhos de Deus, observando esse texto de Atos 19, a gente pode aprender uma coisa, queridos. Você pode não ser muito conhecido aqui. Você pode não ter grande visibilidade, né? Mas o que mais importa, o que realmente importa, ou o que mais importa, queridos, é sermos conhecidos no inferno. Isso é o que realmente importa, queridos. Ou o que mais importa, não é somente, né? Mas o que mais importa é sermos como filhos de Deus, como cristãos de verdade, sermos conhecidos no inferno. Amém? E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu quero fazer 3 perguntas aqui bem rapidinho para te levar a refletir. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê isso aqui, né? Nós vemos aqui o demônio falando através da boca de um homem, falando, Jesus eu conheço, né? Paulo, eu sei quem é. Deixa eu pegar aqui novamente o texto aqui, Isso mesmo, em nome... Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é. Eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo. Paulo era conhecido no inferno, queridos. Jesus não precisa nem falar, né? Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz, Jesus eu conheço, Paulo, eu sei quem é Paulo. Eu quero fazer uma pergunta para você, queridos. Será que o diabo, e é para te levar a refletir, será que o diabo e os seus demônios, eles têm tido dor de cabeça com você? Será que você tem sido motivo de dor de cabeça para o diabo e seus demônios?
Ou será, queridos, com o perdão da palavra, será que eles nem sabem que você existe? Queria que você refletisse sobre isso. Será que você tem dado dor de cabeça para o inferno? Ou será que eles nem se importam, nem sabem que você existe? Pensa sobre isso, querido. Será que você tem sido uma ameaça para o reino das trevas? Você oferece ameaça ao reino das trevas? Porque nós sabemos que existe um reino. Existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. É mais real, queridos, do que aquilo que nós estamos enxergando. Existe sim Satanás e seus demônios, como Deus existe, os anjos existem, existe o diabo e existe demônios. E há um reino altamente organizado que tem poder, tem poder. Eles não são mais poderosos que o nosso Deus, mas existe um poder. Será que você, colocar você, para nós nos examinarmos, será que você tem sido uma ameaça para esse reino ou não? Ou será, queridos, me perdoem até o que eu vou dizer, será que às vezes nós somos motivo de chacota no reino das trevas? O que é que será que falam sobre nós quando eles se reúnem lá? Hã? Quando tem a reunião no inferno lá com o diabo e seus demônios, o que é que será que fala sobre você? Ou será que você não é nem mencionado lá? Será que nós não somos nem mencionados? Será que quando você se levanta, queridos, da cama, mais um dia, será que o inferno treme? Será que quando você se levanta mais um dia da sua cama, será que o inferno, Satanás e seus demônios vão dizer, ah não, de novo não? Se levantou de novo? Por mais que a gente tenha trabalhado, arquitetado para que essa pessoa pare, desanime, o cara levantou de novo. Essa mulher levantou de novo, ele não para, ele não desiste. Será que eles falam assim sobre a sua vida? Sobre a minha vida? Quando você se levanta, eles dão esse, ah não, de novo não, lá vem ele, lá vem ela, levantou de novo. Será que essa é a fala? Ou será que o inferno diz, deixa ele, esse aí não faz mal nenhum, ou esse aí não faz bem nenhum, deixa ele quieto, esse aí não oferece perigo nenhum para a gente, deixa ele quietinho, pode deixar ele, deixa ele ir. Será que essa é a fala, queridos? Eu queria que você refletisse nisso junto comigo, porque isso não é uma historinha, isso é uma verdade, queridos, isso é uma verdade sobre as nossas vidas. E quando eu meditando nesse texto, né, eu vejo isso aqui, que tremendo esse texto, e vejo o testemunho do inferno, queridos, testemunho do inferno, testemunhando que conhecia o apóstolo Paulo. O que foi, com certeza, foi um terror para o reino das trevas, queridos. Tem um texto, eu não me lembro onde está aqui, mas em Atos dos Apóstolos, que fala, aqueles que têm, como que era a palavra? Aqueles que têm, não era um terror, alvoroçado, aqueles que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram aqui. Alguns inimigos do Evangelho, alguns que estavam contra Paulo, os apóstolos, quando eles chegaram em determinado lugar, falou, aqueles que têm causado alvoroço no mundo inteiro chegaram aqui agora. Será que nós temos causado alvoroço? Como é que nós estamos? Como é que estão as nossas vidas? Amém, queridos? Dentro disso, a primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração é sobre o engano da religiosidade. Eu acredito, queridos, que um dos piores enganos que pode acontecer na vida de uma pessoa que se diz cristã, seguidora de Jesus, um dos piores enganos é a religiosidade ou a tradição religiosa, né? A pessoa religiosa, ela acredita que pelo fato de fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade religiosa, ter pais ou família que às vezes ensinaram para ela princípios religiosos, uma cultura, uma tradição religiosa. Às vezes essa pessoa acredita que esse simples fato, ela está agradando a Deus e ela tem autoridade sobre o mal, né? Para desfazer as obras do diabo. Eu citei aqui sobre, um pouco acima, será que a gente tem sido uma ameaça? Eu não sei se você se lembra do texto de 1 João capítulo 3, verso 8, que diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo, para isso foi manifesto o Filho de Deus. E queridos, como igreja, nós estamos aqui, senão por outro motivo, que é desfazer as obras do diabo,
destruir as obras do diabo. Para isso que nós estamos aqui como igreja, queridos, para que nós venhamos desfazer as obras do diabo. Muitas pessoas que estão aí escravizadas, atormentadas, cativas, nas garras de Satanás, do pecado, como igreja, nós estamos aqui para desfazer estas obras, queridos. Esse é o nosso propósito. A gente não está aqui para comprar, vender, trabalhar, adquirir, desfrutar, viajar, curtir. Tudo isso, se puder, eu tenho falado aqui, curta, aproveita, mas nós estamos aqui com um propósito: desfazer as obras do diabo. Esse é o propósito das nossas vidas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E a unção que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito que estava sobre ele, é o Espírito que está sobre a igreja, é o Espírito que está sobre nós. Amém, queridos? Mas como eu disse, uma pessoa religiosa, do engano da religiosidade, ela acha que o fato de frequentar a igreja, ter alguns costumes, hábitos, uma fala religiosa, um costume religioso, ela acha que está bom, está agradando a Deus. Ela acha que tem autoridade, né, para desfazer as obras do diabo. E quando eu falo dessas tradições religiosas, eu não estou falando contra. As tradições, o que nós aprendemos, algumas tradições são muito boas, elas têm o seu lugar, elas são importantes, mas essas coisas não são o que nos fazem conhecidos no inferno, não é isso, queridos. Amém? Os filhos, nós vemos nitidamente aqui nesse texto, os filhos do sacerdote. Esse texto vai dizer que quem eram os que estavam tentando expulsar o demônio. Diz que eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes, dos líderes do sacerdote. E os filhos deles, queridos, eles estavam tentando, filhos de um religioso, filhos de um homem que era mestre da lei, da sua época, era mestre em ensinar as escrituras. Essas eram as pessoas, os filhos do sacerdote, de um mestre, de um religioso da época, que conhecia a palavra da sua época e era mestre em ensinar as leis de Deus. Eram os filhos dessa pessoa, estavam tentando expulsar o demônio. Como eles estavam tentando expulsar? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E nós vemos nitidamente aqui, queridos, eles achavam que tinham autoridade para expulsar aquele demônio. E o que é que aconteceu quando nós lemos o texto, queridos? O que é que aconteceu? O demônio retruca ali e fala: eu conheço Jesus. Paulo, eu sei quem é. Mas e vocês? Quem são vocês? Com que autoridade, ou como se ele dissesse, qual é a autoridade, com que autoridade vocês vêm me expulsar? Eu já disse aqui, eu acredito que algumas outras vezes, o nome de Jesus, queridos, não é pirlim-pim-pim. Não é se for assim, qualquer pessoa que está lá fora, você falar sobre Jesus, falar que em nome de Jesus as pessoas são curadas, em nome de Jesus o demônio sai, qualquer pessoa pega lá e a pessoa vem aqui como se fosse um passe de mágica, em nome de Jesus, e o demônio sai. E nós sabemos que não é assim. Não é dessa forma. Nós vemos nitidamente aqui que eles falaram em nome de Jesus a quem Paulo prega: eu ordeno que vocês saiam. O demônio zombou deles. E não só zombou, diz que espancou eles. Diz que eles fugiram da casa nus e feridos. Foram espancados pelo endemoniado. Amém, queridos? Então não é nisso que está a autoridade. Por quê? Jesus era o Jesus de Paulo. Não era o Jesus deles. Era o Jesus que Paulo pregava. Não era o Jesus da vida deles. Eles não tinham, Jesus não era o Senhor da vida deles, mas era o Jesus de Paulo, o Jesus a quem Paulo prega. Pastor, então, o que é que nos faz, então, sermos conhecidos no inferno? Amados, nós sabemos que ser uma pessoa de boa conduta, uma pessoa de um bom caráter, nós ouvimos isso aqui também hoje falando um pouquinho sobre isso, até da nossa liderança no nosso Tadel, uma pessoa íntegra. Nós sabemos que tudo isso faz parte da vida de um cristão genuíno. Né? É algo que não precisaria ser falado, mas nos tempos de hoje até isso precisa ser falado. Um cristão de verdade, queridos, ele tem um bom testemunho. Um cristão de verdade, ele tem um bom caráter. É uma pessoa íntegra. É uma pessoa que anda na verdade, não fala mentiras, custe o que custar. É uma pessoa que, se precisar sofrer danos para permanecer na verdade, ela sofre danos e prejuízos. Ela é íntegra, ela tem uma conduta reta. Um cristão genuíno, a vida dele tem que demonstrar isso. Amém? Porém, eu quero dizer algo para vocês, e acredito que vocês vão concordar com o pastor também. Existem pessoas que ainda não servem a Jesus, pessoas que ainda não conhecem a Cristo,
que também são íntegras. Sim ou não? Pessoas que ainda não servem a Jesus, que têm uma conduta, infelizmente, para nossa vergonha como povo de Deus, às vezes têm uma conduta melhor do que muitos cristãos. Pessoas que são retas nos seus negócios, pessoas que não têm boca suja, pessoas que sabem lidar com seu cônjuge, com seus filhos, pessoas que andam na verdade, pessoas que aprenderam a ter caráter e ter conduta. É verdade ou não é, queridos? Mas não conhecem a Jesus ainda. Não renderam a sua vida a Cristo. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Não é isso, ou simplesmente isso, que vai nos fazer sermos pessoas conhecidas no inferno. Essa precisa ser, sim, uma marca de um cristão genuíno. Porque eu vou dizer para vocês, amados, um cristão que se diz que se converteu de verdade, e ele não tem essa conduta, eu não estou falando de perfeição, mas ele não tem uma conduta reta, ele não é uma pessoa íntegra, ele não anda na verdade, ele não se importa com essas coisas, e aí você vê, e ele está dentro da igreja, muitos deles estão dentro da igreja, provavelmente essa pessoa não teve uma conversão de verdade. Às vezes ela é uma religiosa, ela frequenta uma igreja, faz parte de um ministério, faz parte de um grupo, tem algumas tradições que ela segue, mas se ela não tem mudança, queridos, ela continua mentindo, ela continua com uma boca suja, ela continua trapaceando, uma mentirinha não tem problema, né? Ai, diz que eu não estou, fala que eu não estou, ou qualquer, sabe, coisinhas, nós ouvimos isso aqui também no Tadel, sobre pequenas mentirinhas que não tem problema, né? Se ela continua com uma conduta assim, queridos, trapaceando, fazendo coisas no seu negócio, no seu trabalho, que sabe que não são agradáveis a Deus. Ah, mas preciso. Se eu não fizer assim, não vai dar certo. Não, queridos. Não. Isso faz uma conduta reta, pertence a um cristão. E mais uma vez, eu sei que o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração. Se nós dermos lugar, é Ele que vai corrigindo. Filho, ó, corrige isso aqui. Filho, muda isso. Filho, dá atenção àquilo. E nós precisamos, nosso trabalho é dar ouvidos ao Espírito Santo, que Ele fala com você. Nós sabemos sim, quando o Espírito Santo fala, o diabo não vai falar para você se consertar, o diabo não vai falar para você parar de mentir, o diabo não vai falar para você sofrer prejuízo, se preciso for, para você andar numa conduta reta. Então nós sabemos o Espírito Santo nos incomodando ali, queridos, como cristãos, para que a gente dê bom testemunhos. Em Timóteo, a palavra de Deus fala que aqueles que almejavam ser diáconos, presbíteros, que ele precisava ser uma pessoa de bom testemunho, tanto para os com os de dentro, quanto para com as pessoas de fora. Ele precisa ter um bom testemunho. Amém, queridos? Mas não é só isso. Como eu disse, tem pessoas que têm uma conduta reta e íntegra. Então, o que é que nos faz conhecido? O que é que faz uma pessoa conhecida no inferno, queridos? Eu quero voltar com vocês aí no texto, capítulo 19. Versículo 13. No versículo 13 eu quero pegar só um trecho que diz assim: os judeus estavam expulsando espíritos malignos, tentando invocar Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Uma das coisas, o que é que nos faz ser uma pessoa conhecida no inferno? Primeiro, nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Jesus era o Jesus de Paulo, mas não era o Jesus daqueles homens. Não é simplesmente usar o nome de Jesus, como eu disse, como se fosse um pirlim-pim-pim. Você precisa ter um relacionamento com Jesus. Você precisa ter um relacionamento com a sua palavra. Paulo tinha um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor Jesus. Tem um texto, eu não vou ler para a gente senão não vai dar tempo, mas em Atos capítulo 9, do verso 3 ao verso 6, um texto que vai falar do encontro que Paulo teve com Jesus. Paulo teve um real encontro com Jesus. Paulo teve uma experiência com Jesus. Jesus falou com ele, Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco, falou com ele, ele obedeceu a voz, e dali em diante ele começou a andar com Cristo, a ter um relacionamento com a palavra, né? Abriu mão de muitas coisas, sofreu por causa de Cristo. Paulo tinha um relacionamento com Jesus. O que nos faz ser conhecidos no inferno, queridos, não é fazer parte de um hall de membros de uma igreja. O que nos faz ser conhecidos no inferno é quando nós temos um relacionamento com Jesus. Quando nós nos relacionamos com Ele, nos relacionamos com a Sua palavra. Amém, amados? Todos os dias, não é uma vez por mês, não é de domingo a domingo. Mas quando nós temos um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, isso nos faz ser, sim, pessoas que são conhecidas no inferno, porque nós temos um relacionamento profundo, de intimidade com o nosso Senhor. Amém? O que é que me faz ser conhecido no inferno? Olha o versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo.
Queridos, bom caráter é uma exigência para um cristão? Sim, ter um bom caráter faz parte de um cristão genuíno. Mas não é só bom caráter. Um cristão que é conhecido no inferno, queridos, é um cristão que vive o sobrenatural de Deus. Que não vive só de maneira natural, queridos. Nós não fomos chamados para viver de maneira natural. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural de Deus. Esse texto fala que Deus fazia coisas extraordinárias, milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Paulo era um canal, né, para que os milagres de Deus, o extraordinário, o sobrenatural acontecesse. Agora, sabe o engano que eu acredito que acaba entrando nas nossas mentes, queridos, se nós não cuidarmos? É acharmos que isso era para os tempos bíblicos. Isso era porque era o apóstolo Paulo. Isso é porque o pregador X, Deus tem uma graça especial sobre a vida daquele. Tem graça sobre a vida dele, tem graça sobre a vida do A, do B, do C. Mas o que nós precisamos entender é que Deus quer usar as nossas vidas também de maneira sobrenatural. Ser conhecido no inferno não é só falar uma palavra aqui, conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Precisa haver sim uma manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Precisa haver poder de Deus sobre as nossas vidas, para que quando a gente falar, pregar, ensinar, orar pelas pessoas, o extraordinário venha acontecer, para que não seja um evangelho só de palavras, queridos, mas seja um evangelho no poder de Deus. Ser conhecido no inferno não é ser conhecido porque eu sou um bom prego uma boa palavra, mas ser conhecido porque quando você fala, quando você aconselha, quando você sai por aí no seu trabalho, algo acontece, o extraordinário acontece, e eu quero encorajar vocês nessa noite, queridos, eu quero me encorajar a não aceitar viver no âmbito natural, ou simplesmente no âmbito natural, mas que você almeje, deseje viver mais de Deus, ver o extraordinário acontecer, curas, milagres, conversões, transformações, que isso seja sobre a minha e a sua vida. Deus quer que isso aconteça, Deus quer usar a sua vida para que coisas extraordinárias, sobrenaturais aconteçam. Não é só por causa das pessoas que vão ser beneficiadas ali, é porque quando acontecer esse sobrenatural, outras pessoas vão ver, queridos, e vão saber que você serve um Deus vivo. Não é um Deus de uma religiosidade, mas é um Deus que continua operando, um Deus que quando você impõe as mãos sobre as pessoas, essas pessoas ainda recebem cura. Existe isso ainda. Essas pessoas são curadas, são saradas. Um Deus que quando você ora por pessoas que estavam pensando em desistir, essas pessoas ganham um novo ânimo e permanecem. Casamentos restaurados, famílias transformadas, porque você foi um canal de Deus para que o sobrenatural acontecesse naquela família, naquele casamento. Isso é ser conhecido no inferno. Não é citar simplesmente versículos bíblicos ou frequentar uma igreja, mas é quando o poder de Deus emana das nossas vidas e algo extraordinário acontece. Sabe, queridos, eu falei aqui sobre integridade. Um cristão é íntegro, anda na verdade, e isso faz parte do caráter cristão. Mas Deus não quer só que você seja íntegro, Deus quer que o poder de Deus, dele se manifeste em sua vida e através da sua vida. Deus não quer que nós sejamos um povo religioso que fala de algo na teoria. Deus quer que o poder dele se manifeste em nós e através de nós, para que as pessoas que não conhecem a Cristo saibam que existe um Deus vivo, que fala, que opera, que cura, que liberta, que restaura, que transforma. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. O texto vai dizer que até mesmo através de lenços e aventais que Paulo usava, era levado, colocado sobre os enfermos, eles eram curados, os endemoniados eram libertos, através dos lenços e aventais que Paulo usava, tamanha era a graça e a unção de Deus sobre a vida de Paulo. Agora eu quero que você não tenha um engano na sua mente, achando que isso é só para algumas pessoas. É para a gente almejar, é para a gente desejar sobre as nossas vidas. Não é ser orgulhoso, não é querer ser bambambam, mas é porque a vontade de Deus é que a igreja dele ande em poder. Há muita gente lá fora precisando, mas não de um evangelho de palavras, um evangelho de poder. Um evangelho de poder, queridos. Isso é ser conhecido no inferno. Ser conhecido no inferno, queridos, é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 5, aquele texto onde relata que escolheram alguns homens
para servir as mesas. Havia uma discussão entre, ali, se eu não me engano, as viúvas de alguns dos judeus estavam sendo esquecidas, as viúvas dos judeus de fala grega, se eu não me engano, estavam sendo esquecidas. E aí eles falaram, os apóstolos falam, não é certo a gente negligenciar o ministério da palavra e da oração para servir as mesas. Faz o seguinte, escolha entre vocês 7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, de bom testemunho, e coloquem esses homens para servir. Olha o requisito, queridos, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, de boa conduta, e coloquem esses homens para servir. Conhecidos no inferno, queridos, é quando nós somos cheios do Espírito Santo, cheios de fé. E isso precisa emanar da nossa vida, da nossa boca, no nosso rosto, precisa estar em nós. Nós precisamos estar encharcados disso, para que quando as pessoas olharem para nós, possam ver. E isso possa emanar das nossas vidas. Uma pessoa que é conhecida no inferno, é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que é cheia do poder de Deus. Atos capítulo 1, verso 8, um dos textos mais conhecidos. E recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O que é que vocês vão receber, igreja? Poder. É vontade de Deus que vocês recebam poder. Poder para testemunhar de Cristo. Para que não sejam palavras vazias, para que não seja simplesmente um ensino. Mas vocês vão receber poder do alto. Poder para testemunhar com poder e glória. Para que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, queridos, ou uma pessoa conhecida no inferno, ela é cheia do poder de Deus. O poder de Deus precisa estar em nós, sobre nós, emanando das nossas vidas e tocando as pessoas, quer numa pregação, quer na imposição de mãos, quer na nossa oração. Precisa emanar poder que toca as pessoas, que cura, que liberta, que transforma o modo de pensar, porque não vai ser nós, mas o Espírito falando através da nossa boca. Uma pessoa conhecida no inferno, queridos, é uma pessoa que é usada, como o texto que eu citei em 1 João 3,8, é uma pessoa que é usada para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. Querido, sua vida tem sido usada para desfazer as obras do diabo? Nossa vida tem sido usada para desfazer as obras do diabo? Às vezes o diabo está deitando e rolando na vida dos seus vizinhos. O diabo está deitando e rolando em companheiros de trabalho. Às vezes na vida da sua família tem causado destruição, colocado enfermidade, confusão, miséria financeiramente. E o Senhor chamou a mim e a você para desfazer estas obras, para trazer luz nessa família, para trazer luz sobre essa pessoa, para que ela venha prosperar, para que ela venha ser curada, para que ela venha ser liberta, para que essa família encontre paz e alegria que vem de Deus. Nós fomos chamados, queridos, para desfazer as obras do diabo. Uma pessoa conhecida no inferno, não dá para ser conhecido no inferno se nós não desfazemos as obras do diabo. Não existe uma pessoa conhecida no inferno que anda com a Bíblia debaixo do braço, frequenta o culto de domingo a domingo, mas não tem desfeito nenhuma das obras do inimigo. Nós precisamos desfazer as obras do diabo. As obras que o diabo tem feito na vida de tantas pessoas, talvez próximas de você. Nós fomos chamados para que isso seja desfeito, para destruir as obras das trevas. Eu não sei se você sabe, tem um texto que muitos entendem até de maneira equivocada. Aquele texto que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso aí muita gente entende como se nós estivéssemos resistindo ao inferno. O inferno vem para cima e a gente aguenta firme. Não, esse texto, quando você vai ver lá no original, isso está falando de nós avançarmos. Não é nós ficarmos resistindo aos ataques do diabo, mas é nós como igreja, nós avançarmos contra o inferno e as portas do inferno não vão resistir. Nós vamos saquear pessoas que estão escravizadas por Satanás. Nós vamos libertar pessoas que estão escravas. Curar, libertar, sarar, transformar. Nós não vamos ficar esperando de maneira passiva. Mas como igreja nós vamos avançar contra o inferno. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque o poder de Deus é sobre mim, é sobre você. A graça de Deus, o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus é sobre as nossas vidas. E as portas do inferno não vão prevalecer.
Uma pessoa conhecida no inferno, queridos, no versículo 12. O lenço de Paulo era levado e colocado sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Uma pessoa conhecida no inferno é uma pessoa que é usada para curar. Cura, seja no corpo, seja na alma. É uma pessoa que é usada para libertar pessoas de espíritos malignos. Eu acredito que você já teve as suas experiências. Você já teve as suas experiências e é tão bom, nós precisamos. Só que eu quero dizer para você, não se conforme só com as experiências que você teve. Almeje mais e mais de Deus. Busque mais e mais de Deus. Deus usou, mas Ele quer usar ainda a sua vida. Eu me lembro, queridos, de uma experiência, a primeira experiência que eu tive, expulsando um demônio, né? Até sem sabedoria, sem muito entendimento, mas uma coisa que tinha na minha vida, queridos, coragem e ousadia. Eu não tinha medo. Eu me lembro no evangelismo que nós estávamos fazendo na rua, estava até com um grupo mais experiente, eu era novo na fé, mas eu era ousado, não tinha medo, queridos. E me deparei com uma situação que fui expulsar o demônio de um homem, de um travesti, já falei isso aqui, mas fui com ousadia, mesmo sem saber ao certo o que estava fazendo. E eu vi Deus operando, queridos. A primeira experiência que eu tive, eu vi Deus operando na vida daquele homem. Eu vi aquele dia, eu falei, rapaz, funciona mesmo. Eu vi a hora que eu orei, expulsando aquele demônio sobre aquele homem que estava cativo. Sabe, Deus quer usar a sua vida assim. Queridos, pela graça de Deus, também já tive a oportunidade de muitas vezes, através da pregação, ou do ensino, um aconselhamento, de poder saber, queridos, isso é uma alegria no meu coração, de pessoas que falaram, pastor, Deus falou assim comigo, Deus falou assim na mensagem, Deus falou assim no discipulado, ou Deus falou assim num ensino, e algo que mudou, coisa que às vezes nem eu lembro, mas a pessoa falou, aquela palavra mudou minha vida, aquela palavra assim mudou o meu modo de pensar, pastor, e a vida da pessoa mudou. Há poder de Deus sobre as nossas vidas, queridos. E como é bom isso, saber que a nossa vida pode ser usada para transformar, para mudar a vida de pessoas. E conhecido no inferno é poder de Deus para curar, para libertar, para que coisas sobrenaturais aconteçam, extraordinárias aconteçam. E não é sobre a vida do apóstolo Paulo só não, é sobre a sua vida, meu irmão. Deus quer usar a sua vida de maneira sobrenatural. Deus quer que você veja e seja um instrumento para que o sobrenatural dele se manifeste. E as pessoas saibam que existe esse Deus vivo, que continua fazendo, que o poder dele ainda opera em nós, através de nós, e o poder dele está sobre nós para curar, para libertar, para transformar. Amém, amados? Uma pessoa usada, conhecida no inferno, queridos, é uma pessoa que é usada para levar um ensino que realmente transforma a vida de pessoas e famílias. Um texto que eu citei, 1 Coríntios 2:4. Deixa eu só ler esse texto, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Diz assim, minha mensagem, Paulo dizendo, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A minha mensagem, o que eu preguei, não consistiram em palavras de sabedoria persuasivas, mas consistiram no poder de Deus, para que a fé que vocês têm não fique baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém, queridos? Pessoas que são conhecidas no inferno, são pessoas, queridos, que levam um ensino, mas não é um ensino simplesmente que vai trazer conhecimento, levam um ensino que, quando ministrado ao coração das pessoas, transforma vidas. Muda a vida de pessoas, como eu falei aqui. Essas são pessoas conhecidas no inferno. Amém? E eu sei que teria muitas outras coisas para falar, mas eu quis me ater aqui só no texto que nós lemos de Atos 19. Algumas coisas de pessoas que realmente são conhecidas no inferno. E o resultado, pastor? O resultado de nós sermos conhecidos no inferno. Qual é o resultado? Vamos voltar para o texto, Atos 19. Versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Primeira coisa, queridos,
quando nós somos conhecidos no inferno, o poder de Deus está operando através das nossas vidas. O temor de Deus vai se apoderar do coração das pessoas. As pessoas vão ver e vão saber que o que nós falamos e pregamos não é balela. E o temor de Deus vai falar, realmente Deus está nesse lugar. Realmente Deus está na vida dessa pessoa. E o temor de Deus vai se apoderar do coração dessas pessoas, queridos. Aqui diz que quando Deus fez essas maravilhas através dessa situação, o temor de Deus se apoderou do coração daquelas pessoas. Amém? Outra coisa que eu vejo ainda no verso 17. Todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Segunda coisa, qual que é o resultado de sermos conhecidos no inferno? O nome do Senhor Jesus vai ser engrandecido. Através das nossas vidas, o nome do Senhor vai ser engrandecido através da sua vida. Eu me lembro de um texto, agora me veio à mente, Gênesis capítulo 12, a chamada de Abraão, onde Deus fala, Abraão, tornarei famoso o teu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando eu falo tornar famoso, eu acredito que era assim, tornar o nome de Abraão conhecido. Mas não é famoso para que eu tenha glória, fama, honra para mim. Mas é para que Deus, para que através de Abraão, todas as nações da terra conhecessem ao Deus de Abraão. Então Deus quer sim, queridos, que você seja uma pessoa conhecida. Mais uma vez, não é aí como eu fiz menção no começo, né? Nas redes sociais, tá? Para você ser o bambambam. Mas você seja conhecido assim, ali tem um homem de Deus. Ali tem uma mulher de Deus. Ele é diferente, ela é diferente. Não é como os demais. Quando ele fala, algo acontece, mexe comigo, mexe no meu coração. Quando ele ora, é diferente. Quando ele intercede, é diferente. Quando ele prega, quando ele ensina, é diferente. Quando ele faz assim, é diferente. A presença dele é diferente. Então Deus quer sim que você seja conhecido para a glória dele, para que o nome dele seja engrandecido. Tome cuidado para Satanás não enganar você com uma falsa humildade. Quem sou eu? Ai, não sou ninguém. Não, nós não somos ninguém mesmo. Mas em Deus, você precisa entender que você é sim. Sem ele nós não somos nada, mas nele, queridos, nós somos poderosos nele. Não por causa de nós, mas por causa do Espírito que habita em nós. Para que as pessoas possam olhar assim, através das nossas vidas, é diferente, tem um poder sobre a vida, tem uma luz sobre a vida dessa pessoa, tem algo diferente sobre ele. Quando ele fala, quando ele caminha, a presença dele nesse lugar, quando ele abre a boca é diferente, quando ele ora é diferente. Eu nunca vi isso. Sabe, queridos, eu me alegro, e aqui eu quero que você pense nos testemunhos que você já teve na sua vida. Mas como é bom, eu já tive testemunhos, queridos, de muitas vezes pessoas chegarem e falar... e isso alegrar o meu coração. Falar, puxa, quando o Senhor pregou, eu entendi. Eu já fui em lugares que eu ouvi pregação, mas não entendi nada. Eu não entendi nada, eu não compreendi nada, mas o Senhor pregou, foi tão simples, tão assim, eu entendi, ficou claro. Isso alegrar o meu coração, porque a intenção de pregar aqui não é glória, mas é que a mensagem entre no seu coração. Traga algo que você leve para o seu dia a dia, que cause mudança na sua vida, que você possa aplicar no seu dia a dia e viva o que Deus tem e seja aquilo que Deus te chamou para ser. Essa é a motivação. Então, quando várias vezes, para a glória de Deus, já falaram isso, passou quando a sua mensagem, eu fiquei feliz, já fui em outros lugares, ouvi mensagens, mas eu não entendi, eu entendo, quando o Senhor prega, eu entendo, falo glória a Deus, porque não é por mim, mas é o Espírito que habita em mim. Então eu sei quem eu sou, em Cristo eu sei quem eu sou, sei o que eu preciso crescer, avançar, mas eu sei o Espírito que está sobre mim, eu sei a graça que Deus me deu, eu sei o que Deus me chamou para fazer, eu sei o que eu preciso avançar, mas eu sei também o que já aconteceu. Você precisa saber disso, querido. Você precisa saber o que é que Deus tem te dado. Há uma graça especial sobre a sua vida. E não pense você não, saiba o que Deus tem colocado. Agora falando especificamente, Deus colocou algo sobre você. Talvez quando você abre a boca para louvar é diferente dos demais. Quando você abre a boca para interceder é diferente das demais pessoas. Quando você pega, eu não sei quantas áreas, tantos lugares que o Senhor te chamou a uma graça especial sobre a sua vida. E você precisa entender que quando você faz isso, porque Deus te deu isso, pessoas são tocadas, pessoas são transformadas, porque há algo de Deus especial sobre a sua vida. Há um poder de Deus sobre a sua vida. Quando você fala ali com as crianças, quando você fala com os jovens, quando você fala com os idosos, eu não sei, quando você faz algo, né, quando você
está administrando alguma coisa, você administra de forma diferente, é uma graça de Deus. Deus te deu algo que quando você faz, o nome de Deus é glorificado, há diferença naquilo que você faz. Amém, amados? Para encerrar, versículo 18 e o verso 20, do capítulo 19. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Qual que é o resultado da gente ser conhecido no inferno, queridos? Pessoas se arrependendo e se convertendo a Cristo Jesus. Muitas pessoas vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Muitos creram. Quando o poder de Deus é manifesto através das nossas vidas, pessoas vão se render a Cristo. Pessoas vão se arrepender de verdade, confessar os seus pecados. Esse é o resultado de sermos conhecidos no inferno, queridos. E no versículo 20. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Um outro resultado, a palavra do Senhor sendo propagada e sendo fortalecida, dia após dia. E nós temos o privilégio disso, igreja. Nós somos cooperadores no reino de Deus. Nós somos instrumentos, como Paulo era. Instrumentos para que o poder de Deus se manifeste na vida das pessoas. Amém? Querido, que essa mensagem continue a ecoar no seu coração. Que você não aceite ser um Zé Ninguém. Eu disse aqui umas perguntas aqui, mas eu creio que você não aceite quando o inferno fazer a reuniãozinha dele lá. Quem é a Marília? Não sei. Quem é a Marília? Não sei. Não, que eles saibam quem é a Marília. A Marília é uma mulher que tem morado em determinado lugar, em determinado bairro, que tem feito a diferença, que tem desfeito as obras do diabo, que tem destruído as obras do diabo, as obras das trevas. Que o inferno saiba quem é você, querido. Que você de verdade, você dê dor de cabeça para o inferno. Que verdadeiramente, queridos, você se levante, e quando você se levantar, o inferno venha tremer. E venha dizer, como eu coloquei essa analogia, ele possa dizer, de novo não. Porque o inferno, eu creio que ele trabalha assim todos os dias para parar você, para fazer você retroceder, fazer você desanimar. E quando você se levanta, mais uma vez, apesar de tudo que o inferno fez para te parar, para te tirar dos caminhos do Senhor, você ainda está aqui, você continua frutificando, você continua fazendo. E eu creio que isso dá dor de cabeça no diabo, nos seus demônios. Que você continue sendo um terror no inferno, queridos. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo ali, que era conhecido no inferno. Jesus eu conheço. A Paz Church de Marília, eu sei quem é aquela igreja. Eu sei que aquela igreja é uma igreja que tem causado a diferença, tem feito a diferença. Uma igreja que tem feito destruir as obras do diabo. Amém, queridos? Fica de pé por um instante. Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome por essa palavra. E eu peço que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco, para que nós não venhamos aceitar viver uma vida medíocre e irrelevante, mas nós venhamos entender, Pai, o que nós fomos chamados e criados para fazer, e a nossa alegria, o nosso prazer, esteja em estar cumprindo o propósito das nossas vidas, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, enquanto nós cuidamos daquilo que é importante para o Senhor, Pai. Enquanto nós priorizamos o Teu reino, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa família, e o Senhor realiza sonhos, o Senhor realiza projetos, Pai, mas que a prioridade no nosso coração seja o Senhor, a Tua palavra, o Teu reino, em nome de Jesus. Pai, verdadeiramente, nós sejamos motivo de dor de cabeça no inferno, Pai. Verdadeiramente sejamos pessoas conhecidas no inferno, para a glória do Teu santo nome, Pai. Sejamos pessoas conhecidas pelo manifestar da Tua glória, pelo manifestar do Teu poder através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Estenda suas mãos assim, deixa eu despedir vocês. E olha, dizer para vocês, queridos, vamos começar mais uma semana, que essa semana você tenha isso em mente. Saia daqui, queridos, durante essa semana, mais essa semana, para desfazer as obras do diabo. Saia daqui
para desfazer as obras do diabo. Não fica preocupado aí, inquieto com seus problemas. Entrega aquilo que tem afligido você nas mãos do Senhor, enquanto você se coloca nas mãos dele para desfazer as obras do diabo. Amém? Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dá um abraço no seu irmão, declara uma semana de bênção, de vitória.